a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê entendimento e sabedoria dessa palavra, porque é só por Ele, viu, irmãos? Eu aqui não tenho poder de convencer ninguém a nada, de trazer instrução que vem do alto, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sim pode fazer, e Ele está aqui. Senhor, nós damos graças ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu, nos concedeu de estarmos aqui, mais uma vez prestando um culto ao Senhor, porque é para isso que nós estamos aqui. E nós já entoamos louvores a Ti, reconhecendo quem o Senhor é o Deus da nossa vida. E agora nós vamos aqui receber da Tua palavra. Palavra essa, conforme nós acabamos de ler, qual que é a sua finalidade e o que ela pode fazer e qual que é a intenção do Senhor em nos deixar a Tua palavra. E que cada um de nós aqui, através do Espírito Santo, o Espírito da verdade, possa ser convencido e instruído, Pai, em que nós precisamos mudar na nossa vida, o que nós precisamos deixar, o que nós precisamos pegar, enfim, que nós possamos nessa noite sair daqui com claro entendimento daquilo que o Senhor quer revelar. Pai, também eu oro pela vida de cada uma das nossas crianças também, que vão estar ali na salinha recebendo da Tua palavra, conforme ali, ó Pai, o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, vai instruir, vai conduzi-las. Eu sei, ó Pai, que o Senhor está trabalhando em nós e também ali nas nossas crianças, para que possamos, ó Pai, a cada dia ter mais certeza e convicção de fé em quem o Senhor de fato é. Fazendo assim, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui, 2 Timóteo capítulo 3, depois você lê ele todo lá na sua casa, tá? Eu vou falar alguns pontos aqui, né, que estão aqui nessa palavra. E essa palavra o Senhor falou ao meu coração hoje na parte da tarde. Eu tinha uma outra palavra preparada, a qual eu compartilhei aqui com os irmãos aqui na parte da manhã, né? Como eu disse, tivemos o culto aqui na parte da manhã, mas aprova o Senhor que eu trouxesse aqui essa mensagem aqui agora à noite, para que nós pudéssemos meditar nessa palavra. E aqui nós lemos 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, dizendo que toda a Escritura, primeira coisa que nós precisamos entender, e eu gosto sempre de deixar isso bem claro e explicar, que quando aqui está falando que toda a Escritura, porque eu já vi alguns textos, algumas pessoas lendo, falando que todas as Escrituras são inspiradas por Deus. Não são todas as Escrituras que são inspiradas por Deus. Existem livros aí que não são inspirados aí pelo Espírito Santo, e muito menos por Deus. Então, quando eu coloco de falar que todas as Escrituras são inspiradas por Deus, eu corro um risco muito grande de estar cometendo um erro que está te enganando. Então essa não é a minha intenção. Então aqui está deixando bem claro que toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. E qual a Escritura que nós estamos falando aqui? Fala comigo assim: a Bíblia, a palavra de Deus. Então, irmãos, para a gente poder entender, tá? E para você não poder às vezes ter algo na sua mente de chegar a te confundir, tá? Eu creio que é necessário aqui eu falar deste ponto. Então, quando se fala aqui que toda a Escritura é divinamente inspirada, aqui pelo Espírito Santo, pelo Senhor, nós estamos falando aqui da Bíblia. Por que eu disse isso? Porque daqui a pouco nós vamos pegar aí um livro, e tem pessoas que devotam a sua fé nisso, eu não estou aqui para criticar, no Espiritismo, ou tem pessoas aí que adoram ler livros de satanismo, e esses livros não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e muito menos por Deus. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela é totalmente inspirada pelo próprio Deus. E aqui há uma mensagem central nesse texto. Então, em todos os textos que nós vamos olhar, é um livro que fala de Jesus Cristo. Quem é Jesus? O meu Senhor, o meu Salvador, e creio que o seu também. Amém? Então, irmãos, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E ela tem uma finalidade, ela é útil. E aqui o apóstolo Paulo, em um diálogo com o Timóteo, ele vai falar aqui acerca aqui da Escritura. E nós vamos entender, e eu vou falar um pouco aqui, qual que é aqui o contexto desse diálogo que ele estava ali tendo com Timóteo, as instruções que ele estava passando por Timóteo. E dele chegar a esse ponto e falar: Timóteo, toda a Escritura, essa palavra que você tem na sua mão, ela é inspirada por Deus. E ela tem uma finalidade, a finalidade dessa palavra, Timóteo, é para ela ensinar, é para ela corrigir, é para ela trazer repreensão, é para ela trazer instrução na justiça.
E aqui então ele fala para Timóteo qual que é a finalidade aqui da palavra, das escrituras sagradas, a qual essa que eu e você estamos tendo o acesso aqui hoje, agora, porque a palavra não muda, a palavra é a mesma, desde lá de trás, agora também, é a mesma palavra, não muda. E aqui nós vamos ver que ele dando essas instruções para Timóteo, e aqui lá no início do capítulo 3, aqui em algumas traduções vai estar falando assim, a impiedade dos últimos tempos, ou a impiedade do fim dos tempos. Verdade é, irmãos, que nós podemos analisar, nós podemos fazer uma reflexão e uma análise. Os dias a cada dia que passa, eles são maus, sim ou não, irmãos? A maldade está instaurada. Nós temos visto cada caso, cada situação diante dos nossos olhos que chega a gerar nós chegamos a ficar perplexos com tamanha maldade que nós temos visto e acompanhado, irmãos. Então nós temos visto, e como eu disse, você acreditando ou não, eu acreditando ou não, Jesus está mais próximo do que eu e você imaginamos, porque tudo está escrito nas escrituras sagradas, a qual o apóstolo Paulo aqui fala com Timóteo. Então nós podemos ver que os dias são maus, e às vezes nós vamos pegar textos como esse, e eu costumo sempre gostar de falar sobre isso também, de instruir, e às vezes as pessoas olham, e eu já vi muitas pessoas dizerem, pastor, mas espera aí, isso é lá para trás, isso não é para os tempos de cá, isso não é para hoje. Será que não? Será que não é para os dias atuais? Será que não é para chamar a minha e a sua atenção, que às vezes nós estamos meio dispersos, estamos meio apáticos, não estamos dando conta de que o fim está se aproximando, que está chegando o dia no qual, para aqueles que têm a sua fé em Jesus Cristo, para aqueles que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, são falhos, erramos, pecamos, mas todos os dias estamos preocupando e se empenhando para ser melhores, não sozinhos, mas através do Espírito Santo. Entendemos que nós estamos aqui de passagem, que daqui um dia nós vamos voltar para casa. Mas infelizmente, irmãos, muitos de nós já nos perdemos nisso também, e às vezes nós não estamos dando conta que o fim está se aproximando. E eu não estou falando isso aqui para colocar medo em ninguém, mas o fim está se aproximando. E está se aproximando não porque o pastor Walsh está falando, não por causa que os jornais estão falando, mas foi algo que Jesus disse, e ele disse que essas coisas aqui sim teria um fim. Então nós vamos ver que a palavra de Deus aqui, ela veio com uma intenção clara, direta, para zelar pela minha vida e pela sua vida. A intenção de Cristo aqui com a palavra não é descer o porrete no meu lombo, no seu lombo, mas ela corrige sim, e o Pai corrige porque Ele ama. Se alguém te fala que te ama e não te corrige, não te exorta, já falei isso aqui algumas vezes e falo de novo, mentiroso é, ele não é seu amigo, ele não se importa com você, ele está pouco se lixando. Mas quando alguém de verdade ama, ele chega, ele corrige. Mas o maior dos problemas que estamos tendo hoje é que nós, seres humanos, quando eu falo nós temos uma dificuldade de ouvir a verdade. Ou é só o pastor Washington que é assim? Quando alguém chega para te confrontar, quando alguém chega para te chamar a atenção, às vezes nós mostramos o quão às vezes imaturo nós ainda estamos, o quanto às vezes nós não estamos parando para entender que alguém se importa comigo, alguém se importa com você. E às vezes nós vamos ver uma palavra, nós vamos ver alguns textos, e nós vamos olhar e falar, ixi, isso aqui não, isso aqui pula essa página, isso aqui está pesado demais. E às vezes não paramos para entender que é Jesus Cristo chamando a minha atenção e a sua atenção, porque Ele quer que eu e você venhamos entender que Ele nos ama de uma forma incondicional. E aqui nesse texto, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo estava falando com Timóteo. E aqui ele dá algumas observações, ele fala algumas coisas da impiedade dos últimos tempos. E nós vamos ler aqui, e aí você vai fazer aí uma análise e chegar a uma conclusão se nós estamos vivendo isso nos dias de hoje ou não. Uma frase que nós sempre usamos aqui, e que Billy Graham usava dizendo que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Irmãos, isso é uma verdade. Jesus, ele já nos deixou tudo aqui avisado.
já nos deixou tudo aqui, ponto a ponto, para que a gente não fosse pego de surpresa. E existem não é apenas um, mas vários textos que vão falar, Jesus dizendo, olha, eu estou avisando vocês isso aqui antecipadamente. Veio também por meio dos apóstolos dizendo, estou avisando vocês para que vocês não sejam pegos de surpresa. O que ele estava falando? Acerca da volta de Jesus. Então, uma coisa que eu posso te afirmar, Jesus vai voltar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas Jesus vai voltar, isso eu posso te afirmar, porque está escrito na palavra de Deus. E aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, fala assim, sabe, porém isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos vendo isso nos dias de hoje, sim ou não, irmãos? Dias difíceis, isso de todos os aspectos, seja ele financeiro, espiritual, familiar. Há várias divergências, há vários conflitos. Os dias são maus, tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Nós temos visto isso aí nos dias de hoje, sim ou não, irmãos? Pessoas ingratas, pessoas profanas, cada coisas terríveis fazendo aí, zombando contra a minha fé, contra a sua fé, zombando contra Deus. E diga-se de passagem, que lá em Gálatas 6, vai falar, ninguém se engane, não deixe se encarnecer, de Deus ninguém se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. E aqui fala um dos atributos da palavra que nós vemos lá em Timóteo 3,16, que fala que a palavra ela vem com justiça. Então, irmãos, Deus é Deus de justiça. Se você plantou, filho, você vai colher. Então, se Ele não deixasse você colher o que você plantou, Ele seria injusto, sim ou não? Então, se você plantou, você vai colher. Então, irmãos, pessoas profanas, pessoas gananciosas, amando mais a si, e por amar mais a si, não se importam com o próximo. Se tiver que passar por cima, passa. Se tiver que mentir, mente. Se tiver que matar, mata. Faz o que preciso for, porque são mais amantes de si mesmo e não se importam com o próximo. Gananciosos, querem cada dia mais e mais. Querem além da conta, ainda querem te tomar o seu, uma continha boba. Vamos dizer assim, ele está com um pacote de arroz lá, o Natan tem o dele, ainda vem e toma o do Natan. Fala, me dá isso aqui que eu preciso de mais arroz. Mas você não vai comer isso tudo, não interessa, eu vou deixar guardado, eu quero. Pessoas gananciosas, nos dias de hoje, desobediente. Irmãos, quantos atos de desobediência que nós temos visto. E você, pai, mãe, você não vai olhar para o seu filho agora não, tá? Se tiver que corrigir, você vai corrigir lá em casa, não na sua casa. Quantos filhos desobedientes aos pais. E eu quero deixar um recadinho para você, filhotinho. A Bíblia nos fala que o filho que honra o pai e a mãe, ele tem os seus dias prolongados aqui na terra. Mandamento com promessa. E ao contrário, se você desonra, se você desobedece, aí você já sabe qual que vai ser a sua colheita. Então você honre seus pais. Mesmo você depois aí de ter casado, de estar com a sua família, honre seus pais, suas mães, se ainda são vivos. E aqui nós vamos ver outro ponto. Pessoas ingratas. Irmãos, qual que é o nível de ingratidão? Quem aqui alguém já foi ingrato com você, irmão? Levanta a mão. Agora você lembra quantas vezes você foi ingrato com alguém? Não lembra não, né? Mas nós fomos, com certeza. Isso é fato. Então, irmãos, pessoas ingratas, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. Irmão, será que nós não temos visto isso nos dias de hoje? Pessoas cruéis, pessoas que não querem a reconciliação, pessoas que não querem estar em paz com ninguém. Primeiramente não querem estar em paz com Deus, e depois tão logo, não querem estar em paz com as pessoas. Quantas pessoas que não querem estar reconciliadas, mas muito pelo contrário, elas querem massacrar, elas querem moer. Pessoas cruéis. Será que nós não temos visto isso nos dias de hoje? Ou será que isso aqui só serviu para Timóteo lá atrás? Ou serve para nós nos dias de hoje também? Pessoas sem afeição natural, irmãos. O ser humano, fato é, ele sem a presença de Deus na nossa vida,
a gente tende para não ser muito bom, não. Mas nós fomos criados, como a Bíblia diz, conforme a imagem e semelhança de Deus. Então existem características no nosso DNA que são boas, que vêm do próprio Senhor. Mas os homens, a cada dia que passa, por causa da maldade, por causa do pecado, deixando dominar a sua vida, estão se tornando tão cruéis, que eles estão saindo da sua feição natural, estão fazendo de uma forma, tratando o ser humano pior do que qualquer outra coisa. Verdade é que as pessoas hoje, e eu não tenho nada contra, porque eu tenho um monte lá em casa, já falei, de animaizinhos, mas tem pessoas que tratam melhor um animal do que uma pessoa, e fala assim, isso aqui que é amigo, é porque ele não conversa, porque se ele conversar, você estava enrolado. Isso aqui que é amigo, o cachorro é o melhor amigo do homem, é porque ele não fala. A gente dá uma surra no bichinho, daqui a pouco ele vem, banando o rabinho, se ele falar, você ia ver o que ele ia falar com você. Então as pessoas estão perdendo a sua feição natural, são irreconciliáveis, são cruéis, caluniadores. Irmãos, quantas pessoas que não pensam duas vezes, ao invés de reconciliar, começam a levantar a calúnia, começam a arrumar a confusão, discórdia. Isso é algo que vem, sabe de quem? Do DNA de Satanás. Sabe, irmãos, pessoas cruéis que querem fazer o mal estão perdendo a sua feição natural, irreconciliáveis, cruéis, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Soltei um amigos aqui agora, igual dos colegas, amigos, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Olha para você ver, será que nós não estamos nos deparando com isso nos dias de hoje? Traidores, já não basta ser traidores, como também atrevido, aí já é demais, aí não dá para aguentar. Irmãos, e como que hoje nós nos tratamos com isso? Com pessoas que não têm um caráter de ser honesto com você, de ser sincero com você, de não pensar duas vezes, mesmo que te conhece, e às vezes, diga-se de passagem, de dentro do seu convívio, de dentro da sua casa, de dentro da sua família, de dentro do seio da igreja, às vezes não pensa duas vezes, porque às vezes a gente acha que isso aqui só acontece lá fora. Infelizmente, aonde que tem pessoa, nós estamos sujeitos a passar por essas coisas. Pastor, aqui dentro da igreja não tem ninguém que vai fazer isso não. Irmãos, infelizmente, e pode começar às vezes até em mim, você sabia? Sabe por quê? Eu sou ser humano, eu erro, eu falho. Por isso que eu careço de ter aqui, a luz, o farol me mostrando, filho, não vai por aqui não, passa para cá, não vai aí não, sabe por quê? Senão eu vou me tornar assim, um caluniador, um traidor, e ainda por cima atrevido, orgulhoso, amando mais as coisas do mundo do que amando a Deus. Verdade é, irmãos, que nós estamos amando mais as coisas do que amando pessoas, do que amando a Deus. E nós estamos mostrando isso em todo o tempo, em quais são as nossas prioridades, em quais são aquilo que nós estamos nos importando. Então, isso é só para os dias lá de trás, ou nos dias de hoje está acontecendo também, irmãos? Tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder, afasta-te também destes. E aqui o apóstolo Paulo dá um conselho aqui para Timóteo, falando assim: Timóteo, o negócio é o seguinte, vai ter esse tipo de pessoa aí, mentiroso, orgulhoso, traidor, caluniador, blasfemo, desobediente aos pais. E aqui o apóstolo Paulo ele dá uma instrução para Timóteo, fala: Timóteo, vou te dar um conselho, foge desse pessoal. Sabe por quê, irmão? E a palavra de Deus fala isso, agora eu não sei se eu vou saber ao certo aqui, porque tem hora que está fugindo. Não sei se é 1 Coríntios 15, 52, não tenho certeza, tá? Se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, é 15 alguma coisa. Que fala que a má companhia corrompe, as más conversações corrompem, enfim. Vamos achar isso aí depois aí. Acha para mim aí. É 1 Coríntios 15 alguma coisa aí. 15, 33, viu? Não deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Deixa eu te falar para o seu negócio. Se você ficar andando com esse tipo de gente, você pode ser o mais bonzinho, o mais fofinho, você vai se tornar uma pessoa ruim igual essa aí. Isso já foi comprovado, irmão. Se você anda com 10 pessoas
que já entenderam, e elas intitulam, e elas defendem que são derrotadas, que elas não vão avançar na vida, não vão progredir. Se você está com 10, se você anda com esse tipo de gente, você vai ser o 11º. Misericórdia mesmo. Está amarrado no nome de Jesus, né? Mas é isso, é o que o texto está falando. Agora, se você está com 10 pessoas que falam, olha, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero fazer o bem, eu quero todos os dias estar melhor, das duas uma, ou você vai ser o 11º, bonzinho, ou senão você vai falar, ó, deixa só esses 10, eu vou vazar fora, eu vou para outra turma. É simples assim. Simples assim. E aqui, irmãos, é isso que o texto está falando. Então, o que o apóstolo Paulo fala com Timóteo é, vaza fora desse tipo de gente. Não fica no meio deles, porque se você ficar, e diga-se de passagem, né, irmão? Quem de nós quer ficar no meio de gente assim? Agora eu vou dizer para você, para a gente não se tornar um desses aqui, sem faltar em uma vírgula, em nada, vir com o pacote completo, é só se o Espírito Santo de Deus estiver na minha vida e na sua vida, porque querendo ou não, a gente sempre vai tender para esse lado. Carne inclina-se para a carne, espírito para espírito. Então, irmãos, vaza fora desse tipo de gente. Toma cuidado, afasta. E aqui nós vamos ver que ele continua dando aqui outras instruções. Ele continua falando aqui acerca do que essas pessoas fazem, como são. E esse conselho que eu deixo para você aqui também nessa noite, nessa primeira parte aqui, te falando sobre uma das coisas que nos mostra que o fim está próximo. Agora eu vou dizer algo para você, irmãos. Nenhum de nós aqui está ileso de fazer alguma dessas coisas aqui, ou fazer várias dessas coisas. Mas eu e você precisamos tomar uma decisão na nossa vida que se chama arrependimento. E em todo tempo Jesus, ele veio falando assim, olha, eu não vim para os sãos, eu não vim para os bons, eu vim para os doentes, eu vim para chamar todos os pecadores ao arrependimento. Então o que vai nos fazer, irmãos, a gente sair dessas práticas, nós estamos em alguma delas, e não é difícil a gente estar, como eu disse, às vezes voluntário ou involuntário, é somente se eu entender que eu preciso de Cristo na minha vida. E como que eu faço isso? O primeiro passo é me arrependendo. Infelizmente, uma das coisas que hoje nós muito temos visto, que às vezes nós estamos tendo remorso demais, mas às vezes não estamos nos arrependendo. Irmãos, tem hora que a gente se depara com algumas situações, e às vezes as pessoas vão questionar sempre as mesmas coisas. É sempre as mesmas coisas, sabe? E ali às vezes vai entender que está precisando de fazer algo. Quando eu me arrependo, de fato, eu deixo e sigo. Provérbios 28, 13, 14 vai dizer que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia e graça. Às vezes nós estamos tendo remorso e não estamos nos arrependendo, porque quando nós nos arrependemos, nós deixamos, mudamos de rota e seguimos em uma outra direção. E aqui, o que o apóstolo Paulo estava falando, deixando aqui para Timóteo, foge dessas pessoas, se afasta, porque infelizmente eles não vão te fazer bem. Agora, como eu disse, para a gente não ser uma dessas pessoas aqui, para vir com um combo completo, com um pacote completo, somente se nós temos o Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. E se nós estamos imputados nessas práticas, nós precisamos nos arrepender de todo o nosso coração, pedir perdão pelos nossos pecados, e a boa notícia é, todos eles serão perdoados, amém? Porque Jesus tem poder para perdoar pecados. E aí agora, irmãos, aqui, do versículo 10 para baixo, ele começa a falar algo aqui com Timóteo, mesmo Timóteo vivendo em uma época, que a situação estava desse jeito, pessoas dessa forma, ali que aparentemente o número era maior de pessoas que levavam a se corromper, a abrir mão de princípios e valores, e não é a primeira vez que nós vamos ver isso, porque existem outras passagens, igual na época de Noé, e na época de tantos outros lá, que estava tudo uma bagunça, tudo uma desordem, mas Deus olhava e via eles íntegro, reto, temente ao Senhor, e se desviando do mal. É questão de decisão, é questão de escolha. Nós escolhemos se nós queremos estar no lado de cá ou do lado de cá. E aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo continua dando instruções aqui para Timóteo, e agora ele vai falar com Timóteo como que Timóteo está se portando mediante a toda essa situação e da forma que está se aproximando o fim. Aí ele vai dizer assim lá no 10: tu porém
tem seguido de perto o meu ensino e procedimento, intenção de fé, longanimidade, amor e perseverança. Então aqui já começa falando aqui, olha, entretanto você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha vida e perseverança. Então, resumindo, Timóteo, o negócio está tudo bagunçado, está tudo desestabilizado, o povo está cruel, o povo está mal, o povo está perdido, mas você, Timóteo, que tem andado à luz da palavra de Deus, tem permanecido no amor, na fé, na condução daquilo que eu te deixei. E aí ele continua dizendo, perseguições e aflições, como aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Agora vem a boa notícia aqui, irmãos, tem como você permanecer firme, fiel, constante, mesmo que o mundo esteja uma bagunça, mesmo que esteja tudo uma desordem total. Só que aqui a palavra de Deus vai nos deixar bem claro, que aqueles que decidirem estarem nessa verdade, amando a Cristo, seguindo esses preceitos, seguindo essa verdade, vão ser perseguidos. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Olha só, Timóteo, permanecer firme nesses dias, permanecer firme, constante e fiel no Senhor, não vai ser fácil. Timóteo, não vai ser fácil você segurar a onda. Timóteo, não vai ser fácil você permanecer aí, firme e fiel. Mas deixa eu dizer algo para você, permaneça, porque Deus vai te livrar de todas essas coisas. Então, irmão, deixa eu dizer algo para você. Se você decidiu, como nós aqui, fomos uniforme em dizer que os dias de hoje estão parecidos com esses dias a qual o apóstolo Paulo estava falando, a notícia que eu tenho para dar para você é: se você decidiu ser firme, constante no Senhor, se você decidiu amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e não se corromper, não ser cruel, não ser mentiroso, não ser avarento, não ser ganancioso, ei, prepara que vai vir chumbo grosso, mas fica tranquilo que você não está só. O nosso Deus, braço forte, jamais te deixará, jamais vai te abandonar. Mas é necessário a gente entender que são para aqueles. Sabe por quê, irmãos? Hoje em dia, meu Deus do céu, uma coisa a gente precisa entender: a caminhada cristã, irmãos, tem pessoas que acham que você não vai ter problema, que você não vai ter luta. Tem pessoas que acham que todo dia você vai ter vontade de vir para o culto, que todo dia você vai ter vontade de ir para a cela, que todo dia você vai ter vontade de ajoelhar, de orar, de jejuar, de ler a palavra. Oh, meu Deus do céu, isso só vem através do Espírito Santo de Deus, gente. Mas tem dia que a gente está cansado, tem dia que você está desanimado, tem dia, irmão, que você acha que você vai sucumbir. Mas é esse dia que você acha que você já não vale mais nada, que você já não tem mais jeito. O Espírito Santo de Deus intercede por nós diante do Pai. Ei, você jamais vai estar só. O dia que você pensa que você está fraco, é aí que você está forte, não pela força do seu braço, mas por quem está em você, que é o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos entender. A nossa caminhada cristã não é sempre só assim, não. Tem hora que você vai dar aquela murchada mesmo. Grandes homens, mulheres passaram por esses processos de desanimarem. Mas uma coisa que Jesus nos fala é para a gente ser firmes e constante. Nós devemos todos os dias zelar por permanecer como Timóteo, firmes naquilo que o Senhor nos deixou, que é a tua palavra. E aqui nós vamos ver que ele falando com ele: fica firme, Timóteo, permanece firme, segura a onda. Agora eu quero dizer para você, irmãos, não é fácil, e sozinho eu e você não vamos conseguir. Talvez você está aqui nessa noite, e às vezes você vai olhar e falar: pastor, mas como que eu vou fazer?
está tudo muito virado, está tudo muito bagunçado, eu concordo com você. Parece que o errado é certo, mas eu já quero desmistificar isso aqui para você, porque errado é errado, certo é certo, não tem meia boca, não tem meio termo. Se é errado, está errado, pronto, acabou. Certo é certo. Por isso que eu e você precisamos ter essa palavra na minha vida e na sua vida, para nos instruir, para nos corrigir, para nos direcionar, para nos fazer todos os dias estar aptos para exercer a obra de Cristo Jesus. Irmãos, se nós queremos não ser como essas pessoas aqui, que o apóstolo Paulo deu um conselho para Timóteo, falar: foge desse povo aí, corta a volta desse povo aí, porque esse povo aí não vai dar nada que presta não. E em grossas palavras é isso. Somente se nós estivermos, como eu disse lá atrás, nos arrependermos, entregarmos de fato a nossa vida para Jesus e permanecermos firmes no ensinamento que Jesus nos deu. Sabe por quê, irmãos? Nós devemos permanecer firmes. Nós devemos cultivar e zelar pelos ensinamentos da palavra do Senhor. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo deixou essa instrução para Timóteo. E primeiro ele falou com ele aqui sobre as coisas que acontecem na vida daqueles que não guardam a palavra de Deus. E eu posso aqui te afirmar, irmãos, que para a gente chegar a se ingressar aqui nessas condutas, e pessoas que fazem isso, que fazem essas práticas, que tem isso aqui como algo imputado. Você sabia, irmãos, olha só, Romanos 3:23 vai falar que 2 ou 3 pessoas pecaram, amém? Lógico que não. Vai falar que todos pecaram, todos, sem exceção, todos. Então todos nós pecamos e erramos. Só que existem pessoas que elas têm prazer na prática do pecado, são costumadas, é um estilo de vida. Eu já ouvi pessoas me falarem que para ela o estilo de vida é ele não ter só uma esposa, ele ter 2, 3 ou quantas que ele conseguir arrumar. O cara entendeu, e a Bíblia reprova isso. Eu já vi pessoas que, aonde que alguém vê ele, já fala assim: nó, lá vem um 71, lá vem um mentiroso. E pessoas já falaram: cara, você não pode ser de jeito. Mas o que ele faz? Ele entendeu que aquilo é um estilo de vida. Ele não quer se converter, ele não quer mudar, ele não quer se arrepender. Tem pessoas que amam, tem pessoas que se deleitam na prática do pecado. Diferente dessas coisas que nós listamos aqui, irmãos, se for falar que às vezes aqui muitas delas a gente já cometeu, mas a diferença é: cometeu, passado. Se eu ainda estou cometendo, é porque eu ainda não me arrependi e ainda não estou introduzido na palavra que é a luz, que é a justiça. Diferente é, irmãos, quem não vai errar? Quem não vai falhar? Todos nós vamos. Jesus entende isso. Jesus conhece que nós vamos errar. Por isso que ele fala: deixa eu te falar, se sujou, se limpa. Errou, pede perdão e continua. Agora, é diferente, como eu disse, das pessoas que se deleitam nas práticas do pecado. Então, irmãos, nós precisamos permanecer firmes no Senhor. E eu quero te dizer, você vai errar, você vai pecar, irmão. Com certeza, eu estou te afirmando isso aqui. Mas é diferente de você, quando você se arrepende. Às vezes você aqui, um exemplo, o camarada outrora mentia, ele se arrependeu, ele não mente mais. Só que agora, o camarada, ele foi aqui desobediente aos pais. Ele pecou, mas foi no mesmo pecado que ele cometia antes lá? Não. Por quê? Ele se arrependeu daquilo, então pela lógica, não era para fazer. O maior problema hoje é, as pessoas estão sempre, parece que fazendo as mesmas coisas, os mesmos pecados. Então isso tudo indica que não se arrependeu. É duro dizer isso? É, mas é a realidade. Porque quando se arrepende, eu deixo, eu largo. Agora, se eu não largo, é porque eu só tive um remorsozinho. E como eu disse, tem pessoas que têm na sua vida imputada isso como um estilo de vida, uma prática que ele fala: não, isso aqui para mim não tem nada a ver. E nisso vai seguindo. Deixa eu te dizer, o inimigo, para ele vai estar tudo muito bem, mas o Senhor
todas as vezes vai estar te falando que você precisa consertar, alinhar a sua vida, porque dessa forma que eu e você, se estamos vivendo assim, não vai nos levar a um caminho bom, não vai nos levar a um lugar bom. E aqui Timóteo perseverou, permaneceu firme, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos sombrios, mas ele foi fiel ao Senhor. Então eu e você que estamos aqui nessa noite, se nós estamos imputados, se nós estamos nessas práticas, nós precisamos pedir perdão para o Senhor Jesus. Nós precisamos nos arrepender e deixar. Agora, precisamos também permanecer firmes, porque propostas para tirar você do caminho não vão te faltar. E agora também, como eu disse lá, eu falei da boa notícia. Se prepare, se você tomou a decisão de andar certo e andar correto, nesses dias de hoje, se prepare, porque você vai encontrar muitos adversários contra a sua vida. Mas saiba que vale a pena você permanecer firme, vale a pena você permanecer fiel. E um conselho que eu te dou, e aqui se você for olhar, o apóstolo Paulo vai falar com Timóteo assim: Timóteo, você guardou o que eu te ensinei desde a infância. Timóteo teve aqui um privilégio, que ele foi instruído, nada mais nada menos, pelo apóstolo Paulo, ainda quando ele era menino. E ali fala que ele recebeu ali aqueles ensinamentos, e ele arrebatou para o seu coração, e segurou firme, e aquilo ali fez com que ele permanecesse firme e constante. Eu e você também estamos recebendo o mesmo ensinamento, a mesma direção de Cristo Jesus para a minha vida e para a sua vida. Talvez você não pode ser um menino fisicamente falando, mas às vezes hoje é a primeira vez que você está entrando aqui na igreja, ou às vezes é a primeira vez que você está ouvindo uma mensagem te chamando para você andar à luz da palavra de Deus. E eu quero te dizer, fique tranquilo, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai te conduzir e vai te instruir no caminho que você deve andar. Às vezes você vai olhar e falar: mas poxa, mas é a minha primeira vez, eu nem tenho o hábito de vir à igreja, de ouvir. Você veio no dia certo, na hora certa. Essa palavra aqui é para você. Você há de concordar comigo que os dias são maus, e esses dias estão como está escrito aqui. Mas da mesma forma também você pode desviar do mal e se permanecer firme em Jesus Cristo. Agora, eu e você precisamos de tomar uma decisão. E uma decisão de sermos firmes e constantes no Senhor. Mesmo que tudo à minha volta e à sua volta não esteja como eu e você queira, você vai ter que permanecer firme. Como eu disse, na sua empresa vão tentar fazer você desvirtuar. Na rua vão tentar fazer você se desviar da verdade. No meio familiar vão tentar te fazer você se desviar da verdade. Mas outra coisa que eu quero deixar para você: tenha muita sabedoria. A sua luta não é contra a carne e o sangue. Nós temos um adversário declarado, e esse adversário, sabe quem que é? É o Satanás, é o demônio. Não é o seu vizinho, não é o seu amigo do trabalho. O que nós devemos fazer é orar por essas pessoas. Mas se na ocasião você vê que está te puxando mais para cá, irmão, aí eu vou te dar a instrução que o apóstolo Paulo deu para Timóteo: vaza fora, ora para eles. Sabe por quê? A oração vai alcançar eles lá onde que estiver. Ah, pastor, mas eu tenho que estar lá no meio orando. Quem te falou isso? Agora, se foi Deus que falou, vai, fica lá no meio orando. Agora essa direção foi: vaza fora daí, vaza, porque senão você vai acabar caindo. Então, irmãos, receba essa palavra hoje no seu coração, receba essa instrução de Deus para mim, para você. Seja como Timóteo, permaneça firme, permaneça constante. Sabe, irmãos, a gente tem que todos os dias nos munir do que vai enriquecer a nossa fé. Sabe por que a gente encontra muitas pessoas que falam: eu vou desistir de tudo, eu vou abandonar tudo? Isso vai acontecer? Pode acontecer? Pode. Mas quando você tem convicção de fé, irmão, deixa eu te falar com você, pode estar o furacão que for, pode estar a bagunça que for, você continua permanecendo firme e constante no Senhor.
Nós precisamos ser como Timóteo nos dias de hoje. Eu quero dizer para você que os dias são maus, mas esses dias maus não vão se comparar com o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Os dias são difíceis, as lutas estão cravadas, mas nada há de se comparar com a glória que vai se revelar e está se revelando de Deus para mim e para você. Tudo isso aqui vai passar. E como eu disse, e eu volto a dizer, eu acreditando ou não, você acreditando ou não, Jesus está voltando. Estamos próximos do fim. Agora você precisa decidir. Você precisa decidir o que você vai fazer da sua vida. Você precisa decidir se você vai permanecer firme, constante, ou se você vai oscilar na sua fé, de tal forma te levar a desacreditar da volta de Cristo. Estava conversando com o irmão hoje, na hora que eu fui numa obra, e ele falou que ele conversava com uma pessoa, e essa pessoa falou assim: olha, eu tenho mais de 25 anos de caminhada, conheço tudo, a Bíblia eu já li, já fiz teologia, e começou a citar a grade curricular dele. Foi falando com ele, o irmãozinho lá ouvindo e tudo. E aí ele falou assim: tá, mas beleza, mas hoje eu não acredito mais nada. Eu se morrer aqui hoje aqui, eu não acredito que tem outro lugar. Eu não acredito que o que eu faço vai me levar para um lugar bom ou para um lugar ruim. Eu já não acredito em mais nada. E aí esse irmãozinho olhou para ele lá, falou com ele algumas coisas. E aí eu ouvindo, né, aquilo ali, não acredito mais nada, não acredito em pastor, não acredito em ninguém e tudo. E falando ali, desabafando, brabo ali. Aí, mas por que você não acredita? Não, fui ferido demais. É sempre as mesmas conversas. Lógico que pode ter acontecido, claro. A gente já viu demais, claro. Já pode ter acontecido do pastor Rocha ter ferido alguém, claro que sim, claro. Alguns chegam ao meu conhecimento, alguns não têm coragem de chegar para mim e falar, para mim chegar a pedir perdão, me desculpar, mas é direito dela, da pessoa. Aí, irmãos, eu falei assim: você está certo, hein? Você está certinho, mãe? Continua acreditando nisso aí mesmo, hein? Você já falou que você conhece tudo, que você sabe de tudo, que você já leu, que você já falou, que você está certinho, hein? Continua defendendo isso aí, continua acreditando. Eu decidi acreditar que Jesus vai voltar para me buscar, e até o dia que ele vier, eu vou estar aqui esperando. Todavia, irmão, se de tudo, por algum motivo não fosse acontecer, eu ia continuar esperando do mesmo jeito. Eu decidi, agora você tomou a sua decisão, simples assim. Vou discutir, irmão? Vou brigar? Vou lá dentro do carro, pegar minha Bíblia e falar: pera aí que eu vou te mostrar você aqui. Vai resolver o quê? Para um cara que já falou que fez não sei quantas teologias, já liderou não sei o que, um monte de negócio. Deixa eu te falar, a minha oração é que ele caia em si, como um filho pródigo, se levante e volte para comer pão na mesa do Pai, porque o que ele está hoje desejando, não está nem comendo, o que ele está desejando é as pelotas do porco. É simples assim. Então, irmãos, vamos permanecer firme, vamos permanecer constante, porque Jesus está vindo te buscar, amém? Se coloque de pé no seu lugar. Ministério do Louvor pode subir, por favor. Sabe, irmãos, porque é por isso que surge, sabe, um monte de gente ensinando um monte de trem. Porque às vezes uma pessoa dessa pega um negócio desse, ele bota tanta força, que fala: eu vou começar a ensinar isso aí. E o falso ensino, irmão, para a carne, ele é bom demais. O falso ensino para a carne, ele é uma maravilha, ele é tinino, não te confronta a nada. Você está lá, vivendo de qualquer jeito, continue assim, está tudo bem. Afinal de contas é a graça. Sendo que, como eu falei lá no início, Provérbios 28, o que se arrepende e deixa, alcança misericórdia e graça. É a graça de Deus. Não se arrepende e se converte para ver, não. Estou falando para se arrepender e se tornar perfeito, não, porque não tem ninguém perfeito aqui. Perfeito somente um, Jesus Cristo. Mas Ele nos aperfeiçoa. Agora, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida.
Pastor, não sou nenhuma dessas coisas aí que está aí escrita aí não. Aleluia, glória a Deus, continue assim. Mas você já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador? Porque às vezes você fala, não, eu sou isso. Já caímos num que fala aqui, orgulhoso, arrogante. Tá vendo, irmão? Sabe, sem Jesus, eu não concordo com isso que falaram, não. Não, mas eu não concordo com isso. Às vezes sem perceber, ou percebendo, a gente cai num terrível arrogância, a soberba. E a palavra diz que o Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ô Jesus, eu reconheço que eu sou ruim mesmo. Eu reconheço que eu sou falho, que eu peco, que eu erro. Eu preciso do Senhor. É isso que o Senhor ama. Ele não rejeita, Ele não despreza. Agora, eu não. Eu sou sim, pronto, acabou e pronto. Aí, irmão, soberba, arrogância. Isso aí Deus rejeita. Feche teus olhos. Você vai ter um tempinho para você falar com Jesus nessa noite. Irmãos, Jesus vai voltar, irmãos. Se eu tiver que falar isso todo dia que eu for pregar aqui, eu vou falar, porque eu fui chamado para isso. E aqui falou, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus, para ela te corrigir. Talvez hoje você precisava de uma correção, assim como eu preciso. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos ser corrigidos, e o Pai corrige porque Ele te ama. As oportunidades estão sendo dadas para nós aqui todos os dias. Qual mais oportunidade você vai querer? De depois você chegar e muitos falam, não pastor, mas é a graça. Olha aí a graça sendo manifesta, te dando oportunidade aí, todos os dias de você ser uma pessoa melhor. Isso é graça. Eu não estou falando que para você ser salvo vai ser na força do seu braço, que eu estaria indo contra a palavra de Deus, porque não é pela força, não é por obras. Mas olha, deixa eu dizer algo para você, a nossa conduta, o nosso caráter, a forma como que nós nos portamos aqui, está sinalizando aonde você quer passar a eternidade. E eu quero dizer para você, muitos já desacreditaram da eternidade, muitos já entendem que se você hoje aqui fechou os seus olhos, acabou. Não acabou, não acabou. Existe algo sim depois que os seus olhos se fecham aqui. Eu tenho que te dizer isso. Muitos estão tentando falar, não fale de inferno. Não, quem mais falou do inferno foi Jesus Cristo. Olha lá nas parábolas. Mas Ele deixou bem claro que lá não é o lugar que Ele quer que eu e você vá. Por isso graça, por isso foi pago um alto preço. Você precisa se decidir. Você precisa permanecer firme. Você precisa entender, meu querido, que da forma como que nós caminhamos aqui, nós procedemos aqui, está falando aonde está o nosso coração. Jesus vai voltar, irmão, estamos próximos do fim. E o que Jesus tem preparado para você não é o lago de fogo, aonde há ranger de dentes. Lá é para quem não se arrepende, quem não quer tomar posição, irmão. Quem já se entregou aí, às vaidades desse mundo e entendeu que isso é a vida dele, é a decisão, e Deus respeita. Eu não estou te falando que você vai ser perfeito aqui, porque não vai ser. Mas dá para permanecer íntegro, reto, temente ao Senhor, desviando do mal, mesmo como tudo está avacalhado. Dá sim, irmão, tem jeito sim, irmão. Você precisa tomar uma decisão, porque a hora que você sair do portão, o mal vai estar lá, mas o bem também. É tudo questão de decisão. É tudo questão de decisão. Você acha que não vieram para Timóteo para tentar desvirtuar esse menino, não?
Fala aí, Timóteo, deixa de ser bobo. Vai ficar dando ideia para o ensinamento que um velho está te falando, de algo que você nem está vendo. Nós estamos vendo o que nós estamos praticando, o que nós estamos aqui, ó, desfrutando. Às vezes vão falar isso para você. Deixa de ser bobo. Permanecer firme. Às vezes vão falar isso para você, jovem, que está aí namorando, que está se guardando aí, ó, para o seu casamento. Vão falar, deixa de ser bobo. Você tem que fazer antes. Você tem que ir um pouco mais à frente. Sabe por quê? Que dá tempo para você ver. Não caia nesse conto do Satanás. Tem casais aí que estão pensando em se divorciar, porque estão dizendo, ei, você tem que dar uma oportunidade para as coisas novas. Só falta no final, está escrito assim, assinado Satanás. Porque é ele que quer destruir, ele que quer roubar, é ele que quer te destruir, aniquilar a sua vida, porque ele sim não tem a oportunidade que eu e você temos da redenção, da salvação em Jesus Cristo. Mas o demônio já está condenado e o lugar dele já está determinado, e o meu, o seu também, em Jesus Cristo nosso Senhor, em quem temos a remissão de todos os nossos pecados. Precisamos nos arrepender. Deixar. É preciso se arrepender. O Senhor está nos chamando para o arrependimento. Sem arrependimento, meu querido, de nada adianta. Sem arrependimento, de nada adianta. Você vai ter uma oportunidade de você falar com Jesus hoje. Não que você não tenha falado durante o seu dia, mas você vai ter um tempinho para você falar com Jesus, irmão. Você ser sincero com Ele. Como que está seu coração? Seu coração está queimando expectativa pela volta de Jesus? Ou para você tanto faz? Irmão, se a gente vir de culto em culto e isso não queimar em nós, deixa eu te falar, não vai passar de um evento aqui para você. Se durante o seu dia, se durante a sua vida, ou durante algumas horas da sua vida, nem que seja uma única hora do seu dia, se você não para pensar nas coisas do alto, na volta de Jesus, deixa eu te falar, tem uma coisa muito errada aí que precisa ser corrigida. Pastor, eu não tenho tempo não. Meus dias é muito corrido. Sim, eu sei, o meu também é. Mas se você não tem almejado a volta de Cristo, alguma coisa de muito errado está acontecendo, e você precisa se alinhar urgentemente, porque às vezes nós já estamos frios no que se diz respeito à volta de Cristo. Então faça a sua oração aí, logo em seguida eu vou orar pela sua vida. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena isso, não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. O que fez Timóteo permanecer firme foi estar alicerçado na palavra. E a minha oração aqui nessa noite é que você venha estar alicerçado na palavra. Que você venha ser constante nas suas decisões. Que você possa se entregar para Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E como eu disse, as lutas, as dificuldades, elas vão vir. Apóstolo Paulo passou, Timóteo passou, tantos outros passaram, mas em todas elas o Senhor os livrou. O que eu quero deixar para você aqui de conselho aqui nessa noite é: opte por viver a palavra de Jesus.
Opte por conhecer as Escrituras Sagradas, que foram divinamente inspiradas pelo próprio Deus, com a intenção de me corrigir, corrigir você, de te instruir e instruir a mim também. Tudo isso com uma finalidade: a te levar a um bom lugar. A única intenção de Cristo aqui é fazer com que eu e você venhamos viver uma vida digna e uma vida que nos leve a um lugar. E não é esse lugar aqui passageiro, a qual daqui a pouco os nossos olhos não vão mais ver, mas é neste lugar que está nele. Coloca a mão na altura do teu coração nessa noite. Com seus olhos fechados. Senhor Jesus, Espírito Santo, o poder de convencimento não vem do pastor Washington, não vem desse irmão da direita, da esquerda, ele vem do próprio Deus, que nos convence de onde estamos errando, de onde estamos falhando, porque às vezes nós estamos errando em algumas coisas da nossa vida, que está nos fazendo pecar e nós não temos o entendimento disso. E o Senhor, ó Pai, não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. O que é isso? Muitas coisas que nós cometemos por falta de instrução, por falta de sabedoria. Mas a Tua palavra, ela vem com isso, para instruir e para nos direcionar. E a Tua palavra nos mostrou aqui práticas, ó Deus, que entristecem o Teu coração, e que não estão de acordo com aqueles que zelam, aqueles que andam conforme a Tua palavra. Então nessa noite, Senhor, que eu te peço que o Espírito Santo possa trazer em cada coração aqui essa verdade, que cada pessoa aqui possa ser convencida, Pai, daquilo que precisa mudar, daquilo que precisa deixar, daquilo que precisa trazer para a sua vida. Senhor, porque eu não tenho poder para fazer isso, Pai, eu sou limitado. Senhor, que cada um aqui possa entender que a sua única intenção em deixar esses ensinamentos, essa palavra, não foi, ó Pai, para nos humilhar, não, muito pelo contrário, mas foi, Pai, para zelar por nós, cuidar do nosso coração. Então nessa noite que cada um aqui, Senhor, possa ter recebido no seu coração e entendido que o Senhor nos ama, e que quando o Senhor fala para que nós possamos nos arrepender, o Senhor fala isso com todo amor do mundo, porque às vezes nós estamos andando em direções que não vão nos levar a um bom lugar, não vão nos levar a um lugar aonde o Senhor desejou para nós. E às vezes, ó Pai, temos feito isso constantemente na nossa vida. Mas é por isso que nessa noite eu oro, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, abrir os nossos ouvidos, para que nós possamos tomar a decisão, e a decisão de ser aqui como Timóteo, de permanecer firme, constante na Tua palavra e nos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, que eles possam, Pai, sair daqui nessa noite compreendendo e entendendo tudo quanto o Senhor quer revelar para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Permaneça firme, viu, irmão? Permaneça constante, tá? Por mais que essas adversidades vão vir para tentar tirar você do foco, tentar te roubar, tá? A verdade é essa. Mas permaneça firme. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Leve essa palavra para o teu coração nessa